O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Mas não dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que hoje estamos celebrando o 6º domingo da Páscoa. Estamos fazendo essa caminhada, graças a Deus, relembrando a ressurreição do Senhor. O nosso Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Ele, na cruz, ele matou a morte. Ele destruiu Satanás e suas obras e nos deu como recompensa a vida eterna. Que maravilha! Isso é muito bom. E hoje é domingo, as famílias se reúnem em volta do altar do Senhor para celebrar justamente isso: a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus, a subida de nosso Senhor. Lembrando que tudo isso se completa com a encarnação do Verbo. O Verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós. E São João, ali no prólogo, no 1º capítulo, ele diz assim: e nós vimos a sua glória, João falando. E nós vimos a sua glória. Nós veremos a glória de Deus. Nós estaremos com Deus nos céus. É só fazermos o que Ele nos manda. É importante notar também que esse tempo que Jesus ficou com os apóstolos, 40 dias, que depois se sucede com o Pentecostes, aí completa os 50 dias. Vai se encerrar agora os 40 dias de Jesus junto com os apóstolos na próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira, a igreja celebrará a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua subida aos céus e depois a promessa do derramamento do Espírito Santo. Aqui no Brasil, e me parece também em Portugal, como não é feriado, então a Igreja do Brasil, junto com a Santa Sé, pediu para que essa festa passasse para o domingo. Então, no próximo domingo, nós comemoraremos a ascensão de Jesus aos céus. Mas, lembrando que a festa mesmo, a solenidade, é na próxima quinta-feira.
Então, dentro desse diálogo, dentro desse momento de despedida de Jesus, ele começa agora a falar algo que até então os apóstolos não sabiam, não entendiam. Ele começa a falar da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Veja que foi uma pedagogia que Jesus foi fazendo com os apóstolos. Primeiro, os judeus, acreditavam apenas no Pai. Para eles, só o Pai é Deus. Agora Jesus vem e mostra para eles que ele também é Deus. Então existe a segunda pessoa, o Filho. E agora o Filho começa a falar que existe a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. E agora se completa o entendimento, tanto para os apóstolos que estão naquela fase lá de reconhecimento, como para toda a igreja. Um Deus em três pessoas, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui Jesus, ele começa a falar mais uma vez, como eu tenho dito durante toda essa semana, esse evangelho do mandamento do amor, Jesus falando, amai-vos uns aos outros, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. E aí, Jesus começa a falar que ele vai enviar o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Que é o que vai acontecer logo após a ascensão de Jesus, aí naquela festa de Pentecostes, que já era uma festa que os judeus, que já existia na vida dos judeus. Então estavam os judeus lá em Jerusalém, os judeus de todas as partes do mundo. Isso nós veremos na missa de Pentecostes, na primeira leitura, falará isso nos Atos dos Apóstolos. E naquele momento o Espírito Santo desce sobre eles. E aqui Jesus está dizendo, o Espírito Santo virá e recordará tudo aquilo que Jesus havia falado para os apóstolos. Nós temos memória curta, não é verdade? Nós temos uma tendência a esquecer as coisas. Nossa, quantas coisas que eu já não me recordo, quantas coisas que ficou no meu esquecimento. Só que as coisas relacionadas a esse mundo, eu posso até me esquecer, mas as coisas relacionadas a Deus, que se diz respeito ao meu amor a Ele, que se diz respeito à minha salvação, isso eu não posso esquecer e muito menos você. Por isso nós precisaremos pedir muito que o Espírito Santo, como Jesus está dizendo, ele possa nos recordar. Ainda mais, meus irmãos, que nós estamos nesse mundo aonde muitas pessoas, muitos governos têm se oposto a nosso Senhor e estão querendo justamente fazer o seguinte, fazer com que nós esqueçamos, de Deus, até criando um novo Deus, mas não esse Deus, o verdadeiro Deus, o Deus revelado, o Pai que nos cria, Jesus Cristo que morre na cruz e vem nos salvar, o Espírito Santo que nos santifica e que nos faz santo. Essas atitudes dos nossos governantes de querer tirar
os crucifixos, tudo aquilo que nos lembra a Sagrada Escritura, as Bíblias que estão aí, que nós já ouvimos rumores, de tirar a Bíblia Sagrada de repartições públicas. Tudo aquilo que nos recorda Deus, estão aí, as coisas estão aí. Mas Jesus está dizendo que o Espírito Santo virá e nos recordará tudo aquilo que o próprio Jesus nos falou. Podem até tirar as Sagradas Escrituras das nossas mãos. Podem até fazer com que sacerdotes, bispos, pregadores do Evangelho que estão aí evangelizando, mas ao mesmo tempo recordando, poderiam até fazer isso, de fazer com que se calem, mas como Jesus disse, as pedras falarão. Podem até acontecer isso, mas o Espírito Santo nos recordará, porque agora, meus irmãos, é o tempo de nós trazermos à nossa memória e ao nosso coração tudo aquilo que Jesus nos ensinou. É tempo, meus irmãos, de nós nos empenharmos na leitura da Sagrada Escritura, no entendimento do que os santos padres deixaram nas encíclicas, o magistério da igreja. É tempo, meus irmãos, de nós nos empenharmos na leitura dos santos padres. É preciso. E ver o que foi que os santos padres nos deixaram. De ensinamento que Jesus foi trazendo, que Jesus passou para os apóstolos foi passando por aqueles que já conviveram com os apóstolos, e depois os bispos, os padres, porque nós só vamos recordar daquilo que nós ouvimos. Então veja, se nós não ouvirmos, se nós não tivermos todas as coisas no nosso coração, como é que nós vamos recordar? Então a ação do Espírito Santo, ele vem para nos recordar tudo aquilo que nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, quando falarem o contrário, nós vamos dizer, não é bem assim. O Espírito Santo nos recordará. Eu não sei se você já passou por determinadas situações em que você teria que dar uma resposta para alguém em relação a algum ensinamento da igreja, e naquele momento veio a palavra, veio aquele versículo da Sagrada Escritura, veio aquela situação de uma história bíblica, veio alguma situação da história de um santo. É isso que Jesus está dizendo para os apóstolos: o Espírito Santo vos recordará. E precisamos, meus irmãos, repito, nos empenhar, vamos nos empenhar. É tempo disso, é tempo de leitura, é tempo de ouvir a Sagrada, de ouvir homilias boas. É tempo de guardar isso também nos HDs aí da vida, ou em outra, não sei qual outro meio que você poderia ter. É tempo de guardar os livros, ter livros em mãos, porque até mesmo esses livros digitais tem um problema, de às vezes faltar energia. Se não tiver energia, como é que vai poder ler? Mas os livros não. Nos tempos das perseguições, quando se entrava, quando já se tinha os livros escritos e tudo, mas também até os pergaminhos e tudo mais, os perseguidores, a primeira coisa que eles queriam fazer era entrar nas bibliotecas, nos mosteiros e queimar
tudo para que nada ficasse guardado. E quantos monges empenhados em não perder o que tinha sido escrito, eles foram lá arriscando a própria vida, entraram ali nos mosteiros, pegaram, guardaram, esconderam, e quando chegaram, pegaram até algumas partes. Quantas coisas perdidas no decorrer da história da igreja, que não retornarão mais para nós, e que ficou agora porque foi queimado, desapareceu. Mas aqueles que leram, que guardaram no coração, puderam passar para os outros. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então o Espírito Santo nos recordará como recordou aos apóstolos. Peçamos a Deus, meus irmãos, a graça. Peçamos a Deus que o Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre a igreja. Em Pentecostes, na celebração de Pentecostes, vem Espírito Santo e faz com que nós recordemos. Mas eu repito mais uma vez, nós precisamos nos empenhar. A ação do demônio é fazer com que nós esqueçamos as coisas. E ele está trabalhando muito bem através das autoridades. Como eu já falei antes, fazendo com que esqueçamos do Deus verdadeiro, dizendo que as Sagradas Escrituras são coisas do passado e que não tem nada a ver mais, trazendo ensinamentos que vão contra a doutrina da igreja, dando valor a determinadas religiões que tem por aí, que as suas doutrinas, os seus ensinamentos vão contra os ensinamentos da igreja. Tudo isso para que nós esqueçamos. E nós não podemos esquecer. Nós não podemos. É aquilo que acontece de pai para filho, de filho para neto e assim por diante. Vai se passando, como diz lá no livro do Deuteronômio, que Deus fala que o que está escrito, a doutrina, o ensinamento, deve ser inculcado, deve ser colocado no coração dos filhos, para que os filhos possam guardar no coração. É preciso que isso aconteça. Os pais precisam se empenhar nesta obra de evangelização também. Não se esqueçam, pais, que no dia ali do seu casamento, quando você casou, o padre perguntou: vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus os der e educá-los na lei de Deus e da igreja? E vocês disseram sim. Então ali está, diante de uma promessa, diante de um juramento que vocês fizeram, alimentar, ensinar os seus filhos na doutrina da Igreja Católica, numa catequese que começa ali com a oração do Pai Nosso, a Ave Maria, depois vai colocando os sacramentos. Recentemente eu tive em uma casa de um membro da comunidade, e lá na parede da casa deles estava tudo escrito assim, olha: os 7 sacramentos, os 10 mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, o creio, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Glória ao Pai. Tudo assim escrito na parede, nos papéis colados ali na parede. Porque é uma forma dos pais fazerem o que com os filhos? Primeiramente, para eles ouvirem, decorarem, porque o processo é assim. Primeiro passa
pela parte de decorar, ouve, ainda não se define, apenas decora. Aí depois que decorar, aí começa o ensinamento. Os mandamentos é por causa disso, o primeiro mandamento é isso, o primeiro sacramento é o batismo, e o que é o batismo? Primeiro se decora, vocês estão entendendo? Isso aí vai se guardando no coração, para no tempo das provas, no tempo em que quiser encarar a igreja, porque a igreja nunca será calada, mas vão tentar, através da perseguição, aquilo que ficou, que foi perdido, melhor dizendo, talvez nos escritos, estarão guardados no coração. O evangelho que nos salva. Vocês estão entendendo? Vamos nos empenhar, vamos ler, vamos estudar, vamos gastar o nosso tempo. Hoje, graças a Deus, na internet, quantos padres bons e leigos bons, ensinando através de cursos a verdadeira doutrina. Se empenhe, guarde assim o tempo que talvez para você seja escasso, mas reserva ali 1 hora durante o dia e se empenhe, vai estudando, vai anotando, vai guardando no coração e vai ensinando a um, vai ensinando a outro também, vai tirando a dúvida de um, vai tirando a dúvida do outro. Quando tiver dúvida, procure um bom sacerdote, ou se não, vai lá no catecismo, diante daquilo que você ensinou, que você aprendeu. E vamos levar, meus irmãos, vamos, um ajudando o outro, porque os tempos são maus. Vem, Espírito Santo, e nos recorde as coisas de Deus, o que Jesus nos ensinou. Vem, Espírito Santo, como Jesus falou também, aquele que me ama, eu e o Pai e o Espírito Santo viremos a vós e faremos morada. Então vem, faça morada dentro de nós, Senhor, para que sejamos fiéis aos seus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.